Bom dia, meus alunos do ensino médio, turma 2001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje, dia 16/4, nós vamos estar falando sobre o processo de colonizações que ocorreram dos astecas, dos maias e dos incas, tá? O título principal dessa aula são as colonizações espanhóis e ingleses na América. Nas aulas anteriores, nós estudamos a respeito dos astecas, dos maias e dos incas. Hoje nós vamos estar vendo como que ocorreu o processo de colonização desses povos nativos. Primeiro a gente vai fazer uma viagem e relembrar como que ocorreu a descoberta da América. Após a expulsão dos muçulmanos do território espanhol, os reis da Espanha iniciaram uma expansão marítima. Sabemos que a palavra expansão significa crescimento. E sabemos que esse processo de expansão ele veio com as grandes navegações em busca de novas terras. A expansão marítima, o crescimento territorial, tinha alguns objetivos: expandir a fé católica para outros povos, acumular riquezas como metais preciosos e especiarias. No ano de 1492, os reis espanhóis e alguns banqueiros financiaram a viagem marítima de Colombo, que pretendia atingir o Oriente, principalmente as Índias, navegando pelo Ocidente. Colombo chegou a um novo continente, que era o chamado continente americano, e tomou posse das terras em nome da coroa espanhola. Os portugueses também reivindicaram direito às terras descobertas, pois rivalizavam com os espanhóis da navegação a posse das rotas marítimas e terras além do mar. O resultado foi estabelecer o Tratado de Tordesilhas. Aí nós temos aqui a imagem ilustrando o imaginário europeu sobre o desconhecido e o grande oceano, e aqui a chegada de Colombo na América. Tá? Porque o processo de colonização ele vai acontecer justamente com a chegada dos colonizadores a essa sociedade nativa. Aí eu coloquei aqui uma ilustração sobre o acordo do Tratado de Tordesilhas, tá? Que eu espero que vocês leiam, e depois tem as perguntinhas aqui para vocês fazerem, e vocês vão colocar no caderno de vocês. A chamada conquista do paraíso. Após a descoberta da América, os espanhóis começaram a colonizar as novas terras, isto é, povoá-la e explorar as riquezas. O mesmo foi feito com o Brasil pelos portugueses, que nas aulas eu comentei com vocês sobre essa questão. Quando os colonizadores eles chegavam nas terras, eram em busca de riquezas, porque as riquezas que iam contribuir para o desenvolvimento econômico. Os holandeses, franceses e ingleses também ocuparam diversas regiões da América para tirar proveito dos povos indígenas e das riquezas americanas. Os espanhóis ocuparam inicialmente a América Central e depois a América do Sul. Durante essa ocupação, milhões de índios foram mortos ou escravizados pelos conquistadores. Dentre os mais famosos está Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Eu coloquei até a imagem dos dois aqui para vocês observarem. Eles conquistaram respectivamente o México e o Peru para a coroa da Espanha. Para ocupar as novas terras, a coroa espanhola oferecia cargos de nobreza para aqueles que fossem para a América e conquistassem as terras, tá? Então aqui nós estamos vendo o processo de conquista dessas terras nativas, que quando eles chegaram, eles procuraram logo fazer o quê? Escravizar e colocar os nativos para poder trabalhar. A catástrofe da colonização. Os índios
que viviam na América foram dizimados pelos conquistadores espanhóis. Aí nós temos aqui um relato do Frei Bartolomé de Las Casas, que esteve na América e participou da conquista. Aí ele diz assim, ó, os espanhóis, com os seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e partulentes, e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem deu um só golpe de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem mais habilmente, mais destramente de um só golpe, lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem de um só golpe. Tá? Outros fatores também contribuíram para a morte dos índios, como as guerras, a escravidão, os maus tratos e as doenças trazidas pelos próprios europeus, como a varíola. Então aqui a gente está vendo, né, o que foi um relato do que foi esse processo de colonização dos nativos. Nós sabemos que muitos, né, foram mortos e muitos também foram utilizados para trabalhar nas terras. Aqui nesse gráfico, nós podemos observar a quantidade de índios antes e depois da conquista da América Espanhola. Tá? O azul é o período antes da chegada dos europeus, e o vermelho, né, a quantidade. Observem que antes era uma quantidade, com a chegada, tá? Com a chegada dos colonizadores, mudou essa quantidade, como está mostrando o gráfico. Como que a colônia ela vai administrar esse território? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, para administrar o extenso território americano, a coroa espanhola dividiu o território e criou uma burocracia para explorar, garantir a ordem e a catequização dos indígenas. Aí criou a Casa de Contratação, Conselho Real e Supremo das Índias, vice-reinos, capitanias hereditárias e os cabildos, que eram semelhantes às câmaras municipais. Foi necessário ter essa divisão para que eles conseguissem administrar o território.